Boa noite a todos que estão-nos a assistir pela televisão, pela internet. Bem-vindo ao programa Basta Querer, que é um programa da autoria do nosso apóstolo Jorge Tadeu. Nós hoje eu hoje tenho aqui comigo a minha esposa, a Isabel. Boa noite, Isabel. Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao Basta Querer e hoje Deus tem um milagre para si. Se nos sintoniza pela primeira vez, quero-lhe dar os parabéns, porque hoje a sua vida vai mudar. É um programa cheio de música, cheio de fé. E em rodapé está a passar dois números, o número do SOS e o número do WhatsApp, que dá para fazer o seu pedido de oração, porque mais logo, no fim do programa, vamos ter o apóstolo a orar pelos seus pedidos de oração. E também dá para enviar o seu testemunho. Se Deus fez algo já na sua vida, conte-nos daquilo que Deus fez, porque isso vai criar fé para outras pessoas. E também dá fotografias, não é isso? É verdade. Se tiver fotografias do sítio onde vive, do país onde está, quem sabe do seu jantar ou da sua família, pode-nos enviar através deste número. É uma maneira de nos conhecermos uns aos outros, conhecer a vocês que estão aí desse lado, sobretudo se estiver naqueles países onde nós ainda não temos igreja. Gostaríamos muito de saber quem são vocês que estão-nos a assistir, de países como o Afeganistão, Turquistão e por aí fora, e não só, outros países onde nós ainda não estamos lá, ainda não estamos presentes, mas gostaríamos de conhecer quem nos assiste de lá. Vamos então ver as fotografias que já nos enviaram, que já chegaram até nós, e vamos ter fotografias aqui de Pontal, não é? Exatamente. É verdade, um grupo de jovens de Pontal. Marileila, do Pontal, grupo familiar. Ide e pregai. Um beijinho para eles. Há duas, que deve ser as mesmas. Duas fotografias. Duas fotografias. Ide e pregai o Evangelho, que é isso que Jesus manda. Exato. Um grande abraço para o Brasil e para o Pontal, para todo o Brasil e para o Pontal. Para todo o Brasil, exatamente. E agora saímos do Brasil e entramos em Inglaterra, em Londres, da Janine. Ela diz: boa noite, grande abraço do grupo familiar de Popular. Então, um grande abraço também para eles. São muito bem-vindos aqui ao Basta Querer. Continuem connosco até ao fim, porque o apóstolo vai partilhar uma palavra, certamente, de fé para encher o nosso coração e no final estaremos a orar pelos pedidos de oração. Então temos também... E depois, a seguir a Londres, vamos novamente ao Brasil. Ao Brasil. Isto está a ser viagens interatlânticas de um lado para o outro. É da Tatiana, de Serrana. Um abraço a todos. Serrana, conectado. E agora temos da Alexandra Rochas, Lagoa. Boa noite, são servidos cachorro quente com sabor latino. Família Gomes, de Lagoa, Algarve, cumprimentos a todos. Então, um grande abraço para a Lagoa e para a Alexandra Rochas. E sim, somos servidos. E sim, não somos porque já jantámos e eu não cabe mais nada, irmãos. Jantei muito bem. Então agora vamos para Fátima de Jesus, do grupo familiar em Inglaterra. Grupo familiar que está ainda em via Skype. Então, temos aqui vários casos de Inglaterra. Quero também mandar um grande abraço para todos aqueles que estão-nos a assistir através da República Dominicana, Cuba, Itália, Áustria, México. E se tiverem oportunidade, mandem-nos uma fotografia vossa. São um dos países que nós, alguns destes países ainda não temos igreja lá. Gostaríamos muito de conhecer vocês que estão a assistir-nos através destes países, provavelmente por internet. Temos agora aqui uma fotografia do nascer do sol. Na Ilha de São Tomé. O nascer do sol na Ilha de São Tomé é uma imagem muito bonita. Muito bonita. Eu nunca fui a São Tomé, mas tenho uma grande curiosidade de conhecer São Tomé. Pelo que ouço falar, é uma ilha linda, com paisagens paradisíacas e com um povo maravilhoso. O povo eu já conheço, por acaso na minha regional temos vários são tomenses e é um povo mesmo maravilhoso. Um abraço para São Tomé. Um grande abraço para São Tomé. Então agora voltamos ao Brasil. Não. Não vou para o Brasil. Não. Então, boa noite a todos. Voltas mesmo para Lisboa, em Rio de Moro. Em Rio de Moro. A Igreja Russa, em Rio de Moro. Manda abraços para todos. Hoje tivemos 12 pessoas no grupo familiar. 10 na foto e mais 2 por WhatsApp. Estamos a conquistar mais e mais pessoas. Dominica. É verdade. Um beijinho para a Dominica. Um beijinho. E a Dominica tem músicas na Curiacos Editora. Tem pelo menos... não sei quantos títulos, mas mais que 3 ou 4 títulos de músicas que ela compõe, não em russo,
seria mais complicado, mas em inglês. Convido-vos a visitar a Curiacos Editora e lá encontrarão músicas não só da Dominica, mas também do time KK, dos Feedback e por aí fora. Então passamos para a próxima imagem, que é da Adelaide. Boa noite, família. Adelaide desde Cuba. Desde Cuba. Assistindo ao grupo familiar na Igreja Online, foi uma grande benção. Pois é, mas ela tirou uma fotografia, em vez de ser ela, tirou uma fotografia OGF. OGF Online. Ao nosso grupo familiar online. Um abraço para se nos está a assistir onde ainda não temos igreja. Está aqui a seguir. Também. Temos a fotografia a seguir, é da Adelaide. Pina colada cubana, para refrescar. Beijinhos da Adelaide ao programa Basta Crer. Obrigada pela Igreja Online. Um beijinho também para Era o que eu estava a dizer. Quem não tiver a igreja ao pé ou grupo familiar, também pode conectar-se com os grupos familiares online, porque faz toda a diferença na vida das pessoas e quem sabe se nasce aí uma igreja ou um grupo familiar especial. Sim, nunca se sabe. Boa noite, presbítera Mércia, provavelmente do Brasil. Entrega de certificado, curso Novos Convertidos para a Maria Gosselli. É do Brasil, de certeza. É do Brasil. Temos também do Brasil, da Mércia, outra reunião de encontro com Deus, Igreja de Arapiraca, exatamente, Brasil, Brasil Nordeste, Exército do Deus Altíssimo, e temos aqui o Exército do Deus Altíssimo de Arapiraca e da Mércia. E agora vamos para a Igreja de Alvalade. Boa noite, bispo e esposa, que sou eu. Aqui vai a fotografia, tal como pedido pelo apóstolo, para os filmes Vítor Augusto, Lisboa, Alvalade. Um abraço para o Vítor. Portanto, um abraço para o Vítor. Que é isso que o Vítor está a falar? Ele está a falar de um projeto do nosso apóstolo, que é o do cinema. Este ano vai ser um ano onde nós vamos produzir vários filmes para a Curiacos TV e não só. E, portanto, estamos a fazer castings para atores e o Vítor manda-nos a sua fotografia. Exatamente. Para se propor a ser ator dos nossos filmes. Exatamente. Então temos depois aqui do bispo Bruno, Bruno, fica só o Bruno, antes que eu diga um nome que não seja mais adequado, da família Mangenge, no grupo familiar da África do Sul. Um grande abraço para o Bruno. E agora vamos... Para um piquenique. Para um piquenique. Boa noite, onde família. É que é o piquenique? Piquenique na praia Amália Rodrigues, Alentejo. Bem-aja a todos. Terezinha. Paisagem um beijinho muito bonita. Para a Terezinha. E agora penso que é da Almada, o Manuel Paquete. Exato, Almada. Eu e a metade da minha laranja a partir do Paragal, Almada. Exatamente, metade da laranja a condizer a camisa com o vestido. Sim, senhora. Temos depois a Suzete Domingos, que está aqui num bolo. Ela é maravilhosa e o bolo também. Um beijinho para a Suzete. É verdade. Depois temos... Temos aqui... do pastor Lino Barbosa e da Dina, aqui um cozinhado de bacalhau. Diz assim, boa noite apóstolo e bispa e todos os convidados especiais que estão no programa Basta Querer. Aqui vai um bacalhau no forno, uau! Abraços. É de facto um dom, porque já ontem eles conseguem fazer, não sei se era o Lino, o prato ontem, mas conseguem fazer um bacalhau que parece bife. Um peixe que parece carne. Parece carne. Tem um aspecto maravilhoso. Exatamente. Então hoje é dia de convívio em Telheiras, com direito a bolinho feito pela avó Rosa. Mandamos um grande beijinho a todos, o Araíssa Silva, e temos aqui o David, salvo erro é o David. E um beijinho também para a avó Rosa. Pequenina. Um beijinho para a avó Rosa e um grande abraço para o David. Depois temos de Vila Nova de Mil Fontes, a Susana e a São Bailote mandam-nos uma fotografia. Boa noite, apóstolo, bispa, Cristo e todos os bispos. Segue uma foto de um dos lados do rio Mira que vai desaguar em Vila Nova de Mil Fontes. Muito bonito a fotografia. Muito bonito. Depois temos, quem é que temos aqui? Boa noite, a pastora Vânia Mussage, do grupo familiar online da Igreja Roterdão. Cumprimentos a toda a equipe, bispos e ao nosso apóstolo. Depois temos também o grupo de jovens do Pontal. Pontal sempre presente. Abraço a todos, do Vítor Rangel. Um abraço também para o Vítor e para todos estes jovens maravilhosos que nos acompanham do Brasil, de Pontal. Um abraço do Val do Paraíba, a todos do programa Basta Querer, da Cíntia Novaes, que é missionária e teve uma temporada cá em Portugal. Um grande abraço para a Cíntia. Voltamos ao pastor Gens, da Regional de Ribeirão Preto. Não é Gens, não, é Jean. Jean, não é? Jean.
Jean. Jean. Estes nomes, irmãos, eu peço desculpa, mas eu troco, tenho a minha fonética. Jantar em família depois de uma reunião abençoada. Grande abraço a toda a família Maná, pastor Jean. Boa noite a todos, Cruzada 2019, com o nosso apóstolo no Brasil. Um abraço a todos, do Basta Crer, Juliana, do Brasil. Diz aqui a localidade, se quiseres arriscar. Não. Ok, eu também não. Um Fica beijinho. do Brasil. Um beijinho para ela. Nós vamos treinar, Vamos prometemos, treinar, e amanhã exatamente. dizemos. Boa noite, grupo familiar de Inglaterra, sempre ligado ao programa Basta Crer, Fátima de Jesus. E temos aqui bolo de chocolate. Da Andreia Duarte Matosinhos, um grande abraço para a Andreia, para o Jorge. Boa noite a todos e bom programa. Hoje trago chocolates de coco. Devia trazer Não quanto... é um bolo de chocolate, Não. é chocolates de coco. Mas sim, mas é um bolo. São pequenos bolos, pequenos cookies de coco e chocolate. E portanto, estas foram as fotografias que hoje tivemos o prazer de ter aqui, mostrando não só o lugar onde vocês vivem, os bolos, as especialidades que fazem para o vosso jantar ou para uma festa. E vamos passar a seguir a partilhar convosco os testemunhos, aquilo que o nosso Deus está a fazer na vida de milhares de pessoas. Nós vamos partilhar já a seguir, mas primeiro vamos ter uma música. Vamos então ouvir essa música que o time Curiacos tem para nós. Ser fiel como Jesus até à morte, integridade no falar e no agir, eu vou conseguir. Com fé, o mundo e as trevas vencerão. Com fé, as pisadas do meu mestre eu seguirei. Com fé, ousadia sem vergonha, a mensagem da cruz eu levarei. E agora sim, vamos ouvir os testemunhos que nos têm chegado até nós e vamos começar com a Ana Lopes, não é? A Ana Lopes que faz-nos chegar o seu testemunho de Angola, não é? Então... Angola. E quero dizer que Deus é um Deus de milagres, Ele tem um milagre hoje para si e quero exortar, antes de ler este testemunho, para que mande o seu pedido de oração, porque para Deus não há distâncias e se calhar quem nos está a ver e ouvir pode estar a passar um problema, seja financeiro, seja de saúde ou na família. Hoje Deus vai fazer na tua vida a mesma coisa que tem feito na vida destas pessoas. Então a Ana Lopes de Angola diz assim: o meu testemunho é um negócio que eu queria desfazer em Angola com o objetivo de reabrir em Portugal. Fui à igreja, na reunião, Encontro com Deus, e no final da reunião fui falar com o bispo para pedir uma concordância em relação ao assunto. Ele fez a oração, eu acreditei e recebi. Quando cheguei a casa comecei por telefonar para algumas pessoas do meu ramo e pedi que eles me ajudassem a fazer publicidade do meu negócio. Mas só falei com pessoas de fé e da minha confiança. Entre as pessoas interessadas apareceu alguém que eu não conhecia, que vinha de França e que me quis comprar o meu produto em euros, no valor que eu precisava para o meu negócio novo em Portugal. Eu fiquei sem palavras, olhei para o céu, respirei fundo e tive que me segurar e reconheci logo que era um milagre vindo diretamente do céu. Combinámos tudo e o senhor aceitou fazer a transferência do valor para a minha conta em Portugal para fechar o negócio. Toda a honra e toda a glória é para Jesus, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E Ele, o que Ele fez comigo, Ele faz com todos que se aproximam dEle e cumpram os seus mandamentos.
É interessante este testemunho, não é? Da Ana Lopes. A Ana tinha o desejo de fechar o seu negócio em Angola e abrir um negócio em Portugal. E provavelmente num momento que não é muito fácil isso acontecer, até por causa da pandemia, as lojas estão fechadas, não é a melhor altura de conseguir-se transferir um negócio ou fechar um negócio e vender a sua mercadoria pelo preço desejado. Ela utilizou um dos princípios. Há um CD do nosso apóstolo, na verdade acho que são mais que um, que é os diversos tipos de oração e que nos ensina a utilizar o tipo de oração certa para o momento certo. Só para dar uma breve explicação, é um bocadinho como o desporto é desporto, poderíamos dizer que a oração é oração, mas cada desporto tem as suas próprias regras. Não podemos misturar as regras do futebol com as regras do basquetebol e por aí fora. E ela utilizou aqui um tipo de oração, que é a oração de concordância. A Bíblia diz, onde tiverem o que concordares aqui na terra, será o que vocês concordarem, assim será feito. E foi o que ela fez. Ela foi ter com o seu bispo, não para pedir, não é? Para pedir alguma coisa, mas para concordar com ele que ia conseguir vender aquela mercadoria toda e fechar o seu negócio em Angola. E assim fez, concordaram, e a partir daí ela acreditou que já era dela. E teve aqui um princípio de sabedoria. Que isto é algo que é muito importante. Muitas pessoas, quando têm um problema, quando têm uma situação para resolver, quando estão numa caminhada de fé, quando estamos a fazer algo de espiritual, que neste caso a concordância, muitas vezes contam isso a todas as pessoas, a todos os familiares. E essas pessoas, em vez de edificar, na verdade, desconstroem a fé, destroem a fé da pessoa. A Bíblia utiliza às vezes até um termo um bocadinho forte, não é? Que chama dar pérolas aos porcos. Não deem pérolas aos porcos para que eles não se virem contra vocês e vos despedacem. Porque às vezes é isso que a pessoa inadvertidamente, porque tem uma pessoa de família, um amigo, mas que não está na mesma frequência, na mesma sintonia de fé, não é? Acredita de outra maneira ou não acredita de todo. Em vez de edificar, ele vai destruir a fé da pessoa, vai destruir aquilo que Deus tem para ti com palavras, vai demover-te a fazeres aquilo que Deus pôs no teu coração e por aí fora. Portanto, é um princípio de sabedoria. Nós termos bastante atenção com quem é que nós compartilhamos certas coisas. E ela compartilhou, pôs em ação a fé dela, compartilhando com pessoas com fé que acreditavam da mesma maneira. Com pessoas da confiança dela, com a mesma fé. E foi por isso que Deus enviou de França um livramento, e ela conseguiu. Uma pessoa que ela nem conhecia. E de facto o negócio foi realizado e ela conseguiu vender a mercadoria dela. Este testemunho é maravilhoso. E agora temos um testemunho que vem da Igreja de Braga, da Helena Corais. E diz assim: o meu filho teve 9 numa cadeira do seu curso de engenharia e reprovava. Tinha discussões da nota com a engenheira professora daquela cadeira, que por vezes não era muito acessível. Esta discussão da nota era por videoconferência, porque ele está em casa. Na sexta-feira, ele, por iniciativa própria, pediu para ser a segunda-feira seguinte, de manhã, estava, como é habitual, a fazer intercessão e ouvi ele a receber a videochamada no seu quarto. Logo veio a vontade de orar pelo exame, mas no meu coração Deus disse-me: continua a interceder que eu cuido do resto. E assim eu fiz. Não me preocupei, mas no fim da intercessão, passado poucos minutos, o meu filho veio ter comigo e disse-me: mãe, passei de 9 para 14. E a engenheira até foi simpática comigo. Glória a Deus, toda a honra e toda a glória ao meu querido Pai Celestial. E aqui está aquilo que estavas a dizer. Há vários tipos de oração. Aqui, a Helena, o filho estava a chumbar naquela cadeira, ele precisava de mais de 9 para passar e a engenheira não lhe queria dar. E a mãe estava na intercessão, estava a dar a sua vida pelos outros. E quando ela ouviu a videochamada, aquilo que ela sentiu vontade foi de ir orar pelo filho. Mas ela não fez isso. Ela pôs aqui um princípio de semear para colher. Ela semeou oração naquilo que ela estava a interceder. E o que é que aconteceu? No fim do tempo de oração, do tempo de intercessão,
a engenheira até foi simpática, diz a irmã Helena. Qual foi o milagre maior? Se foi ele ter passado no curso, se foi a engenheira ser simpática para ele? Não é? Sim, porque a irmã Helena diz que a Helena Corais diz que ela era sempre muito agressiva com ele e dizia não te dou mais de 9, e era sempre ali uma guerra. Mas como ela pôs o coração a dar a vida pelos outros, a interceder, então a engenheira foi simpática e de 9 passou para 14. Porque há pessoas que dizem assim, se calhar foi por acaso. E eu quero dizer, não há acasos. Porque com Deus não há acasos. Porque ninguém passa de uma nota de 9 para 14 num curso superior de engenharia. É o favor de Deus. Deus entra em cena e muda tudo. É interessante porque é um dos princípios que o apóstolo ensinou ontem, não é? Um princípio geral que é de semear para colher. E esta irmã, o primeiro sentimento foi de facto, é um sentimento egoísta, eu estou a interceder, mas agora o meu filho está com um problema, vou deixar tudo para interceder pelo meu filho, não é? E algo disse, não, tu vais semear na vida dos outros, e ela colheu também a oração, colheu a resposta na vida dela. Por isso é que é muito importante nós sermos guiados por Deus, não é? Não só por mecânicas, mas por Deus, porque não basta orar, é saber orar debaixo da orientação de Deus. Se ela tivesse feito a oração, provavelmente deixasse de orar pelos outros e fosse orar por esta situação, nada tinha acontecido. Porque tudo aquilo que o homem semear, isso vai colher. Vai colher. Ela semeou oração nos outros e Deus cuidou da vida dela, que Ouviu. é isso que Ele que também quer fazer na tua vida. E volto a exortar-te, se nos estás a ver, ouvir. Isto até é um segredo para muita gente que às vezes tem coisas na vida que parece que estão encalhadas, não é? Parece que aquilo não vai a lado nenhum. E às vezes isso está encalhado porque a pessoa só está concentrada nela própria. Só pensa nos problemas dela, nas necessidades dela, do filho, do marido, da vida dela, e passa-se anos e anos e quando ela vem à igreja é só para pedir para ela. Quando a pessoa faz um clique no coração, e em vez de estar só à procura de suprir as suas necessidades, que Deus ouça as suas necessidades, começa a servir a Deus e pôr a sua vida para servir os outros, evangelizar, dar a sua vida pelos outros, o que a Bíblia diz, dar a sua vida pelos outros. Quem nos está a ver, se calhar pela primeira vez, pensar assim, mas eu não vou ser pastor, mas servir a Deus há muita maneira, não é? Sim, e todos são chamados para servir. Todos isso são chamados. É uma ideia errada que muito crente tem. Não, eu não sou chamado para... Não é chamado para nada, a não ser, de facto, para Deus o ajudar. Eu é chamado para Deus o ajudar. E isso não existe. Deus nos chama para nós ajudarmos os outros. E quando nós ajudamos os outros, semeamos na vida dos outros, pomos o nosso tempo, não só o nosso dinheiro, mas o nosso tempo, a nossa vida, para ajudar a Deus e o próximo, a resposta da nossa oração vem e desencalhamos, deixamos de estar encalhados com uma coisa que nunca funciona e de repente tudo funciona com muito menos esforço. E temos mais aqui um testemunho. Muito engraçado, que vem da igreja do Texas, de uma criança de 11 anos. Porque a lei de Deus é desde que nascemos até que partirmos, dos 0 aos 200 anos. Aos 100 200 anos. Sim, 200 anos é uma tartaruga. Uma tartaruga. Diz assim, a lei de semear para colher de Deus funciona até na vida de uma criança de 11 anos. No grupo familiar, o líder perguntou ao Ariel, de 11 anos de idade, o que é que ele queria ter. E ele disse que queria uma bicicleta. O líder disse para ele, olha, vais ter a bicicleta, mas não serão os teus pais que te vão dar. Então não olhes para eles, olha para Jesus. E Deus vai te dar à maneira dele, de Jesus. O líder disse, olha e escreve no papel o teu alvo e dá uma oferta. E o Ariel concordou. Na semana a seguir, o líder perguntou se o Ariel tinha feito as instruções. Ele disse que tinha-se esquecido. O líder voltou a falar a mesma coisa na semana a seguir e ele disse que não tinha feito. O líder disse, pega no papel e escreve. E assim o menino fez. E na semana seguinte, no GF, no grupo familiar, o líder voltou a perguntar mais uma vez se tinha feito. O Ariel disse que sim e que Jesus deu a bicicleta para ele. Para o pai e para a mãe e para o irmão mais velho receberam 4 bicicletas. Assim até as crianças podem ter milagres financeiros quando operam no método de Deus. Então Ariel criou uma bicicleta e em vez de uma bicicleta tiveram 4 bicicletas para a família toda. Boa medida recalcada e sacudida de bicicletas. Este líder foi sábio.
pôs no coração desta criança a visão. E se escreve no papel para que ele ficasse com a visão, porque a Bíblia diz: sem um alvo, sem uma visão, o meu povo perece. Então, obrigou, entre aspas, aquela criança a fazer um projeto, digamos assim, a pôr o alvo naquela bicicleta. E uma coisa curiosa, ia semear para esse projeto. E é engraçado que nós temos na Igreja Infantil da Igreja de Braga, que estou a pastorear, outro dia uma criança deu, a mãe tinha-lhe dado 2 moedas e ela deu, é uma menina, e ela deu as 2 moedas. E chegando à sala da palavra, um irmão deu-lhe 2 CDs da Vila Ideal e ela toda contente a gritar: oh mãe, funciona mesmo. Porque a lei de semear para colher funciona. Tenho isto muitos anos, poucos anos, porque Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então este testemunho é muito bonito. É importante nós frisarmos uma coisa que é: quando a Bíblia diz, ensina o menino nos caminhos onde ele deve andar e quando for mais velho não se vai desviar deles. E é muito engraçado porque estas crianças aprendem naturalmente a viver por estas leis da Bíblia. Naturalmente, eles praticam isto, como tu estavas a falar daquela menina, não é? Sim. Que aquilo é uma experiência marcante para ela. Ela semeou, e aquele irmão não sabia nada daquilo, ela semeou aquelas 2 moedas e ela queria um CD da Vila Ideal. Ela entrou na igreja, queria um CD da Vila Ideal, qualquer coisa assim, se eu bem me lembro. E deram-lhe umas moedas e ela semeou, em vez de poupar aquele dinheiro para comprar o CD, como ouviu falar da lei de semear para colher na igreja infantil, ela semeou aquele e ficou toda contente porque funciona. E quantas nossas crianças nascem, vivem assim, aprendem a viver assim, elas de facto têm outra mentalidade que ajuda a vencer todos os problemas na vida, não é? A ultrapassar uma série de situações, porque para isto eles é natural. Aquilo que, quando nós nos convertemos com, sei lá, 30, 40 anos, É bem mais difícil, não é? temos de substituir uma série de paradigmas, de ideias, de maneiras de viver. Estas crianças já não têm esses paradigmas. Elas acreditam, é estranho é viver ao contrário, como a maior parte das pessoas vivem. Então aprendem, de facto, a vencer. Aliás, na igreja infantil elas nem percebem muita coisa que ouvem nas escolas, porque elas já não aceitam isto, porque é tão natural já viver a Bíblia que elas já aprendem a vencer. E são defensores do Evangelho. É verdade. São defensores do Evangelho. É muito engraçado porque às vezes os adultos envergonham-se, não é? Envergonham-se de Jesus, não é? No emprego, não vou dizer ao meu patrão que sou crente, porque o que é que vão pensar, o que é que vai ser. E estas crianças que nascem a aprender a viver assim, elas não se envergonham do Evangelho. Indignam-se quando na sala de aula querem trazer coisas de bruxaria e de idolatria, por aí fora. Elas não aceitam, tal como Daniel, não é? Na verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, não aceitam dobrar o joelho a essas coisas e indignam-se e recusam-se a fazer isso. E os professores ficam muito chocados e vão falar aos pais como quase a criança tivesse feito alguma coisa de mal. Então, o seu filho não quer ir adorar o Santinho, não quer fazer isto para o Santinho, não quer entrar nessas brincadeiras. E é uma oportunidade de evangelizar-se. Os pais nunca se devem de envergonhar porque os seus filhos não se envergonham da escola de defender o Evangelho de Jesus Cristo. E é muito importante que as pessoas atragam os filhos à igreja, porque há uma mentalidade no mundo que as pessoas dizem assim: quando eles crescerem, logo sabem o que é que querem ser. Mas nós é que temos que formar as crianças. E não há nada melhor do que lhe dar, porque temos que dar educação, porque se elas não quiserem ir à escola, obrigamos a ir para que sejam alguém na vida. E também os princípios da Bíblia, nós devemos incutir isto logo quando nascem, e porque depois já vão ter uma vida de sucesso, porque começam a aprender a andar com Deus. Então é importante que nós, pais, avós, com crianças, trazer a criança à igreja. Mas ela não quer, ela não gosta, quando crescer logo se vê o que é que ela quer ser. Não, nós temos que criar as crianças no bom princípio da Bíblia. Sim, não é? senão o sistema neste mundo, a cultura deste mundo, vai formatar essas crianças e formar delas anticristos. Portanto, os pais nunca podem tomar essa liberalidade porque não o fazem noutras questões. Eles não deixam, se o meu filho um dia quiser, vai estudar. Não, ele vai estudar logo aos 6 anos, vai para a escola. Mas eu não gosto, quero ir brincar, não é a altura certa. Então está bem, filho, eu não te quero. Quando quiseres, decides ir estudar e ser alguém. Não, o pai vai fazer com que a criança
criança vai à escola porque aquilo é o melhor para ela. E quando falamos das coisas de Deus, a pessoa tem um pensamento errado que o mundo vai incutindo através das televisões e de certas matérias, que é do género, não, quando fores grande, então decides o que é que queres ser. E isso dá espaço para se formar anticristos nos filhos dos crentes. Anticristos e jovens e adultos com muitos problemas. Sim, que lá à frente são revoltados até contra os pais e por aí fora, porque deram esse espaço. Nós agora vamos terminar este bloco. Já de seguida vamos ter uma música para depois recebermos o nosso apóstolo, que vai ter uma palavra de fé para os nossos corações. E no final, não te esqueças, vamos estar a orar pelos teus pedidos de oração. Portanto, durante o programa, nós temos as nossas linhas de SOS aberta para receber esses pedidos. Um bem-aja, até à próxima. Sou alegre, sou feliz, não tenho culpa. Apenas fiz uma opção. Ser um servo de Jesus eu quis. Apenas fiz uma opção. Foi o que eu fiz. Apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. Sem doença prosperando, hoje eu vou. Apenas fiz uma opção. Sou cristão, novo homem sou. Apenas fiz uma opção. Foi o que eu fiz. Apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. Nem o João, nem a Maria são. O caminho é Jesus. Salvação só vem por crer na cruz e no sangue de Jesus. Foi o que eu fiz. Apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. E tu aí, opa, vê se decides. Faz a tua opção. Sem muita lenga-lenga, pá. Faz a tua opção. Foi o que eu fiz. Apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. Ser alegre, Ser alegre, ser feliz. Sem doença prosperando. Vê se decides, pá. Faz a tua opção. ser alegre, Ser alegre, ser feliz. Sem doença prosperando. Vê se decides, pá. Faz a tua opção. Foi o que eu fiz. apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. Então, olá a todos, boa noite. E Cristal está aqui, eu estou de pé, estou Sim, eu estou sentado. cansado. E está aqui sim uma coisinha que diz Cantinho do Apóstolo. Cantinho do Apóstolo. Sim, senhor, aqui uma coisinha. Muito bem. Então, nós ouvimos estes testemunhos e você que está em direto connosco pode telefonar-nos ou escrever, dar testemunho, tem aí os telefones, o WhatsApp, SOS, pedir oração e no final eu vou orar consigo. Eu vou continuar a falar sobre fé e hoje quero começar por falar de uma fé de gigante mesmo. E temos falado sobre as leis de Deus. Há uma lei básica da qual tudo o resto funciona, que é a lei de semear para colher. E quando Jesus ensinou em Marcos 16, como é que é? Marcos 4:26. 4:26. Diz lá, Cristo, o que é que diz essa lei? Diz, o reino de Deus é assim como um homem que semeia semente. E depois ele dorme, durante o dia, da noite, se levanta e a semente vai crescendo. Primeiro a erva, etc. Até que chega
o fruto. Sem ele sabe tudo, ele só faz a parte dele, que é semear a semente. Pronto, então, com base nesta lei, nós temos andado a estudar que as nossas palavras são sementes, as nossas atitudes, o nosso dinheiro são sementes, e tenho dito, por exemplo, na área financeira, que se você souber apenas uma lei, ok, a lei de semear para colher, já não é nada mau, já começa a ter vitória. Mas se você quer ter vitórias maiores e mais rápidas, você tem que adicionar outras leis. Ontem eu falei acerca de finanças, disse que há agricultura financeira, vários tipos de sementes, a básica é os dízimos e ofertas para estabelecer o seu padrão. Depois eu disse mais no final que se você adicionar outra lei de Deus que diz que se nós honrarmos a Deus com dízimos e ofertas por amor a Jesus do Evangelho, então as sementes vão produzir uns resultados muitíssimo maiores. Ora bem, portanto, quanto mais leis você conhecer e mais você aplicar essas leis de Deus, mais resultados você vai ter. E esta questão das leis, elas se somam. Imagina como é que chama essa? Não é uma corda, é uma corrente, não é? Então elas, olha, os barcos têm correntes com uma âncora na ponta, não é? E lançam a âncora ao chão e tem uma corrente metálica, que é o conjunto de muitos elos. E, portanto, o elo que for fraco é aquilo que parte. E, portanto, dá tudo a perder. Então, eu devo ser forte no máximo possível de leis. Pronto. Agora eu quero falar de uma lei que é entender os princípios de autoridade e submissão. E tenho um livro que fala sobre isso, autoridade e submissão. E é muito importante entender esta matéria, porque aí as suas sementes vão crescer muito mais, a sua fé vai ser outro tipo de grau e por aí adiante. Vamos começar por ver a história de um oficial do Exército que a história vem em Marcos... Mateus 8. Mateus 8. E enquanto tu lês essa história, eu vou buscar a minha Bíblia. Está aqui. Posso-te dar. Podes-me dar a minha Bíblia? Posso. O que mais é que eu posso ter aí? Não sei, queres um tablet, um telefone, mais um livro? Aqui, vai lá, então. Pronto, então, Mateus 8, versículo 5. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião. Então, Jesus aonde? Cafarnaum. Isso é muito avançado para mim. Cafarnaum. Pois. Cafarnaum, vai. Pronto. Chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião, respondendo, diz: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E o outro: vem, e ele vem. E o meu criado: faz isso, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto e diz aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrarei tanta fé. Tanta fé. Então, esta história, para mim, pessoalmente, é muito importante, porque a certa altura, na minha caminhada com Deus, já era pregador, eu não entendia porque é que Jesus disse que este homem tinha tanta fé nem em Israel, ou seja, nem no meio dos crentes. Israel eram os crentes da altura, não é? Como é que é possível que um homem que aparentemente não ia à igreja, não dizia aleluias, está a ver? Não era hebreu, judeu, essas coisas, e Jesus diz: nunca vi ninguém com tanta fé. Bem, isso era o que eu queria também ter. E nem em Israel encontrei alguém. Estás a falar para mim? Até que está aqui com o sinalecas, afinal não é para mim. Nem em Israel encontrei alguém. E eu comecei a pensar e orar e pedir a Deus: o que é que este homem faz? O que é que este homem acredita? O que é que faz com que este homem ouvisse Jesus dizer que tinha grande fé? Segundo, a pergunta para mim era: o que é que isto de
ele estar a dizer que era um centurião, que também mandava e que não sei o quê. O que é que isto tem a ver com fé? E foi quando, com muita paciência, Deus me começou a ensinar. E eu vou explicar. Este homem era um centurião, portanto, o oficial do exército romano, e ouviu falar de Jesus e acreditou que Jesus podia também curar o seu empregado, que ele gostava do seu empregado. Então, ele foi ter com Jesus e disse-lhe assim: olha, senhor, o meu criado está paralítico e violentamente atormentado. Portanto, violentamente atormentado era uma pessoa que tinha convulsões por motivo de demónios, de certeza. Mas também era paralítico. E disse: senhor, o meu empregado está assim. E Jesus percebeu logo, ele está-me a dizer isso porque quer que eu vá curar o empregado dele. Então Jesus foi logo direto ao assunto e disse: está bem, eu vou lá à tua casa e lhe darei saúde. Jesus entendeu: eu vou à tua casa e lhe darei saúde. E eu estou a fazer estas pausas para também lhe dizer que para Jesus não há distâncias. Hoje, você também pode ser curado. Porque Jesus vai dizer para si o mesmo: eu hoje vou aí ter contigo, te darei saúde. Bem, o centurião, em vez de dizer: sim, senhora, muito obrigado, vamos lá então à minha casa, o centurião disse outra coisa extraordinária. Ele disse assim: senhor, eu não sou digno de vás à minha casa, mas diz somente uma palavra e o meu criado sarará. E ele estava a dizer assim: apenas dá uma ordem de comando e vai acontecer. O centurião diz somente uma palavra, dá uma ordem de comando aqui mesmo onde tu estás, e isso vai acontecer. A ordem que tu deres vai acontecer, o meu criado vai ficar curado. Como quem diz: tu não precisas de ir à minha casa, aqui mesmo dás uma ordem de comando e ele fica curado. E ele explicou porque é que ele estava a falar assim. Porque o centurião, o oficial do exército, disse: porque eu também sou homem sob autoridade. Eu também sou homem sob autoridade. Ou seja, ele estava a dizer: eu estou debaixo da autoridade. E se o meu chefe manda fazer, eu tenho que fazer. Mas também tenho soldados debaixo das minhas ordens. Se eu dou ordens aos meus soldados, eles têm que cumprir. Este soldado oficial estava a enunciar um princípio que eu explico neste livro, que é o princípio da autoridade e submissão, que diz basicamente o seguinte: que nós temos que nos submeter para cima ao nosso chefe, mas temos que dar ordens, mandar e exercer autoridade sobre aqueles que estão debaixo da nossa autoridade. Um pai deve exercer autoridade sobre os filhos, a mãe também. Quando não, o diabo entra. Está a ver? Por outro lado, se uma pessoa não se submeter ao seu chefe, ele é um rebelde. O diabo também entra. E é interessante como muitas igrejas não sabem nem uma nem outra coisa. E as que já são, enfim, mais conhecedores de certas verdades, sabem que uma pessoa não pode desobedecer para cima ao seu chefe, porque isso constitui um ato de rebelião. Claro que os soldados sabem muito bem disso. E numa empresa, as pessoas também sabem, não podem desobedecer aos chefes, senão vão ser despedidos. Mas nas igrejas é um forrobodó. Mas a essência desta lei que eu estou a querer ensinar, que eu estou a ensinar para acrescentar às outras que você já sabe, é que o centurião sabia essa lei. E disse assim, vou repetir: Senhor, tu, ó Jesus, não precisas de ir à minha casa, aqui mesmo onde tu estás, dá uma ordem de comando. Porque tu dás uma ordem de comando e vai acontecer. Ou seja, tu aqui mesmo dás uma ordem de comando, o meu empregado vai ficar curado. E ele explicou: porque eu sei que é assim que funciona. Eu dou uma ordem de comando aos meus soldados e ele tem que fazer. E eu também, claro, se o meu comandante-chefe mandar eu fazer uma coisa, eu não tenho outra opção, eu tenho que fazer. E Jesus, depois de ouvir isso, parou todo mundo, ficou admirado e disse: olha, eu nunca vi ninguém com tanta fé. Veja bem, Jesus não disse
que tenha, que nunca ouvi ninguém com tanta autoridade. Não, ele disse com tanta fé. E então eu estava a orar e a pedir o que é que fé tem a ver com autoridade. Para mim não fazia sentido, porque para mim fé é as coisas de Deus, a autoridade é as coisas do mundo. Para muita gente ainda é maior a pergunta, porque para muita gente fé é um ato religioso, são mezinhas, orações, promessas a Deus, está a ver? E fé não é nada disso. Fé é uma força. Fé é uma força que funciona, que vem do coração, quando o coração está cheio da palavra, a energia de Deus está lá dentro. Fé vem por ouvir a palavra. E depois é liberta por falar e agir e outras coisas que eu irei falar. Então, Jesus ficou admirado e disse, maravilhou-se e disse aos que seguiam, olha, em verdade vos digo, é mesmo verdade, nunca, que nem mesmo em Israel, no meio da igreja, no meio do povo de Deus, vi alguém com tanta fé. Então Jesus estava a explicar que fé tem tudo a ver com entender e viver nestes princípios da autoridade e submissão. Eu vou repetir, porque aqui está um grande segredo. Você precisa de ouvir muitas vezes. Fé grande, do maior grau que existe, não é ter muita crença e orar muito, não é nada disso. É conhecer este princípio e viver de acordo com este princípio. Qual é o princípio outra vez? É assim. Eu tenho que obedecer para cima, mandar para baixo, e já agora, como isto é como na cruz, para os lados eu não posso interferir. Eu não posso interferir na vida do outro, no casamento do outro. Está a ver? Se você for um capitão do exército, você não pode interferir no comando dos outros capitães que são seus colegas. Você não manda neles. Está a ver? Você não pode. E isso resolve 1001 problemas, por exemplo, de família. Muita gente tem problemas de família exatamente por causa disto. Porque permite que a sogra interfira no seu casamento. Porque não sabe esta lei. E permite que um agente externo proibido, ilegal, mande dentro da sua casa. Não pode. Está a ver? É isso. Nos paralelos, você não pode mandar, nem pode permitir que mandem. Porque você tem que guardar a sua autoridade. E quer você desobedecer para cima ou não mande para baixo, nos dois casos, os demónios entram. E se os demónios entram, você não tem chance. Porque quando nós estamos fora da proteção de Deus, porque não fazemos, de propósito ou porque não sabemos, Deus não pode responder, porque Deus não vai mudar as regras. Eu acredito em Deus à minha maneira. Não vale a pena. O piloto não dizia hoje, senhores passageiros, vou voar à minha maneira. Sai do avião a correr que o avião vai cair. Está a ver? Portanto, este princípio é muito importante. Então, o que é que sucedeu? Jesus ali mesmo, sem ir à casa do homem, do oficial, deu uma ordem de comando. E sabe o que aconteceu? Quando o centurião chegou lá à casa, ficou a saber que foi naquele horário que o empregado ficou curado. Você diz, o que é que isto tem a ver comigo? Que é em tudo. Porque quando nós estamos a pensar em fé, então eu tenho que pensar que fé tem a ver com eu obedecer para cima, que é Deus. Eu tenho que obedecer a Deus. Não posso pôr com pataquadas, com palermices. Eu não sei porque eu acho e... Tu achas? Tu não vais dizer ao teu patrão, eu acho. Se tu fores o oficial do exército, não vais dizer ao teu general, eu acho que tal. Ele vai-se rir. Olha um tontinho. Não.
ainda para mais falar isso de Deus. O princípio este tem que se aplicar à nossa fé. Aliás, isto é o princípio da fé. Eu tenho que entender que obedecer a Deus, sem ter que compreender, é do maior grau que existe. Ontem estávamos a falar do Abraão, e vou pedir à Cristo que explique o que é que sumariamente se falou do pai Abraão. Também em Romanos... Romanos 4. Romanos 4. Ele não podia ter filhos. Para mais já tinha 100 anos. Porque a mulher sempre foi estéril. E aos 80 anos é que Deus foi dizer que tu vais ser o pai de muitas nações. A mulher até se riu e Deus ficou aborrecido e não a repreendeu. Mas não é que o Abraão decidiu acreditar. Agora pergunta-se, qual é a lógica de um homem de 100 anos acreditar que vai ser pai de um filho e pior ainda, pai de uma nação, pior ainda, pai de muitas nações? Só um maluco. Mas ele acreditou. Por quê? Porque ele tinha a fé verdadeira do topo, fé grande, que consiste em acreditar que Deus é que manda. Se Deus fala, vai acontecer. A ver? Olha o centurião. Senhor, dá uma ordem de comando. Fala que isso vai acontecer. Ponto final. É isso que estamos aqui a falar. Quer ver um exemplo prático? Eu já fiz várias vezes. Não estou a dizer que fiz sempre certo. Fui atacado com o vírus. Fui atacado com isto e aquilo. Vou à noite, abro a Bíblia e digo assim, Senhor, a tua palavra diz que eu já estou curado, fui curado pelas pisaduras de Jesus. A tua palavra diz que Jesus morreu por mim e para cravar todos os meus problemas na cruz, portanto, eu já estou curado. A tua palavra me basta. Fecho a Bíblia, vou dormir. Então não vem pensamentos e medo, vem. E depois eu agarro-me a esta coisa, a tua palavra me basta. A ver? E porquê é que isto é muito importante? Porque o princípio da autoridade é uma força gigantíssima. Olha agora o que eu vou dizer. Se você tiver, imaginar Deus sentado no seu trono, um cadeirão, e debaixo dos pés de Jesus nasce um rio de água viva. E onde quer que este rio entre, tudo funciona. Os mortos ressuscitam. Mas é uma coisa fenomenal. É exatamente isso que é a verdade. E esse rio, você pode estar dentro desse rio. Ou pode estar nas margens do rio, ou pode estar ali ao lado, olhar para o rio, mas não vai beneficiar nada porque você nem sequer tem o dedo do pé molhado com o rio. E esse rio consiste em quê? Estarmos no rio da autoridade de Deus. Decidir viver desse jeito. E aqui tem muita coisa para aprender. Então, a história do Abraão? Abraão, conta lá. Sim. Conta ou que a leia? Não, conta. Ah, ok. Então, fala até em Romanos 4, né? Que Abraão, né? Ele, com os anos que ele tinha, né? Ele, contra a esperança toda, ele creu na promessa de Deus. Ele creu que ele ia ser pai, né, de multidões. E mesmo no meio de todo tipo de problema, ele estava forte na fé. Não olhou para o seu corpo, porque ele já tinha quase 100 anos, nem para a da mulher, que tinha por aí 80 anos. Então ele não duvidou da promessa de Deus. Deus tinha dado a promessa e ele acreditou. Não olhou para as circunstâncias, ficou focada nesta promessa de Deus. Então, ele estava, como que diz aqui, né, ele estava certo do que Deus tinha prometido, ele também ia fazer. Ele não olhava para as circunstâncias, o que é que era normal, mas porque Deus diz, então, isto ia acontecer. Está a ver? O Abraão fez uma decisão com os olhos do mundo, não tem lógica nenhuma. Mas porquê é que ele fez essa decisão? Porque no coração dele, Deus é o grande chefe. Deus está em primeiríssimo lugar. A ver?
não é o Manel Neja aqui, nem o político, nem o juiz, nem o sei lá quem, que está ao lado de Deus, ou pior ainda, acima de Deus. Não, Deus está acima de tudo e de todos. E o que Deus diz é para valer. Quando nós começamos a pôr Deus em primeiro lugar, deste jeito, e pomos a sério, Deus diz, eu faço. Não ponho para aqui a fazer perguntas, está a ver? E por isso, fé tem a ver com obedecer para cima, para Deus, sem entender nada. O que é que o homem Abraão ia entender? Nem sequer havia igreja, não havia livros, ninguém lhe tinha explicado nada dele, foi uma decisão, eu acredito. E por isso, quando em Gênesis, um dia outra vez fomos ler, diz que quando ele decidiu acreditar, foi por Deus considerado como um homem justo. Porquê? Ele fez justiça, quer dizer, ele aceitou o que Deus disse. Ele pôs Deus em primeiro lugar. Deus está acima de tudo, está certo, é justo. Então, a autoridade não é compreender. A autoridade é obedecer a Deus. Portanto, quando Deus diz alguma coisa, é para a gente fazer. Mas tem mais coisas que eu ensino aqui. Que, por exemplo, quando nós não obedecemos, a pessoa não obedece a Deus, à palavra. Ou não obedece às autoridades que Deus instituiu. Ele começa a correr riscos. Começa a abrir portas a demónios. Obedecer a Deus não é só obedecer, não é assim, Deus tem que me aparecer fisicamente, falar comigo, porque senão, não. Deus tem os seus emissários, tem as pessoas que Ele escolhe, profetas, apóstolos e por aí fora. E, portanto, eu, para obedecer a Deus, tenho que obedecer às autoridades instituídas por Deus. Está a ver? E nós tivemos um caso que era muito giro. Era um rapaz, tocava muito bem, bateria, e portanto, depois casou com uma moça da igreja, tudo certo. O Curiacos tinha que ir às vezes aqui ou lá, e a mulher, casada de fresca, veio com manias. Ah, não. O que o homem... Que Deus parar. Então, ela queria que eu mandasse, que eu autorizasse que ela também fosse com ele nas viagens. E eu expliquei ao moço, olha assim, vê bem, se tu fores trabalhar para o mundo, para uma fábrica, o teu marido vai trabalhar para uma fábrica, tu não dizes assim, ó senhor Silva, o senhor que é o dono da fábrica, sim, o senhor tem que me pôr aqui também, porque o que o homem, o que Deus uniu, eu sou casado com ele, eu também tenho que estar aqui ao lado. Toda a gente ia ver, olha, Palermo. Então, eu comecei a tentar pôr também o rapaz no juízo, e ele disse, não, é obedecer, claro, eu obedeço a Deus e obedeço ao apóstolo. O apóstolo é assim, é um representante de Deus. Mas só obedeço ao apóstolo. Ele disse, ok, só obedece a mim. É verdade. Tudo o que eu posso ser, eu vou fazer. Ok. Então, daqui a uma hora eu vou dar uma ordem. Eu vou obedecer. Passado uma hora, chega aqui, olha, eu te ordeno que tu obedeças ao líder de louvor. Ah, não. Só obedeça assim. Ele disse, mas eu acabei de dizer, eu te dou uma ordem. O que é que ele estava a fazer? Ele queria fazer assim um muro, em que estava ele e eu, e a mulher que mandava em mim. Está a perceber? Muitos descrentes fazem isso com Deus. Eu quero estar com Deus, e Deus está comigo, não mais ninguém. E Deus manda como eu quero. Porque senão não vale. Está a perceber? Não pode ser. Deus manda através de quem Ele quiser. Por exemplo, há uma história na Bíblia, também já lemos, aqui a poder em suas palavras, que era Deus enviou um anjo à casa por causa de João Batista. Sim, Zacarias. Zacarias, conta lá a história de Zacarias. Então, Zacarias era um sacerdote. Então, uma vez ao ano, né, um dos sacerdotes entrava no templo e era a vez dele.
quando ele foi lá, apareceu-lhe um anjo. Ele já era velho, a mulher também, estéril, não tinha filhos, e o anjo lhe apareceu e deu-lhe essas boas notícias. Olha, Deus ouviu a tua oração, está muito contente com vocês, então ele vai te dar um filho. E vai ser o João Batista. Pronto, vai ser o João, vai-lhe chamar o nome dele. Entretanto, deu essas boas notícias. E Zacarias, em vez de ficar todo contente, ai, Deus me ouviu, que bom. E ele chega em casa, minha mulher, ela vai ficar tão contente. Ele não. Ele vinha com dúvidas. Como é que eu sei isso? Então, eu já estou velha, então como é que pode acontecer isso? Né? Então, ele vinha, em vez de acreditar, vinha com essas dúvidas, estes pensamentos, estas... Então, o que é que ele fez ao recado de Deus, dado por quem Deus decidiu? Deus decidiu dar um recado através do anjo. E como é que ele respondeu a Deus? Foi assim: não, isto não pode ser. Eu acredito em Deus à minha maneira. Isto não vai dar certo. Sim, eu sei que Deus cura, mas eu é que sei o que é que eu passo. Eu é que sei o que é que o médico diz. Eu acredito que Deus faz milagres, mas você nem sabe. Os impostos, as dívidas, o Covid-19. A pessoa sem querer está a dizer assim: Deus é um palerma. Ela não sabe o que é que diz. Eu é que sei. Está a ver? Eu é que sou o dono do meu trono. Eu estou sentado aqui e Deus às vezes está ao meu lado, mas eu é que mando. Então temos que entender isso. E Deus usou-se do anjo, ele não aceitou, pôs a dizer o contrário, e Deus pô-lo mudo. Não para o castigar, porque Deus não era isso que queria fazer, mas para ele não semear o contrário que Deus disse. Outra lei de Deus, que já começámos a aprender. Para ele não dizer o contrário que Deus dizia. Para ele não estragar o plano de Deus. Está a ver? Por isso é que em muitos livros, alguns livros, eu digo: depois de orar não contes nada a ninguém. Ainda ontem vimos testemunhos de alguém que teve um milagre e não contou nada a ninguém. Teve um problema, foi atacado, não contou nada a ninguém. Porque esses alguém vão dizer tudo ao contrário e pôr essa lei de falar, sementes de falar, em falar problemas, e vai trazer ervas daninhas. Está a ver a conjugação das leis? Mas aqui agora estávamos a ver a autoridade de submissão. Deus decide que nós submetemos a Deus diretamente, ou a quem Ele mandar, ou à sua palavra. Agora, obediência não é sacrifícios. Isso é outra coisa. Eu pedi a Deus, então vou de joelhos, por amor a Jesus, eu subo as escadas, eu me corto, eu faço muitos sacrifícios por amor a Jesus. Isto não é nada de fé. Isto é uma religiosidade que não lhe vai dar nada. Porquê? Porque fé, obediência, não é fazer um sacrifício. A ver? Temos o caso do rei Saul. O rei Saul não é ninguém. Conta lá a história aqui só. O rei Saul era ninguém, né? Entretanto, ele foi o primeiro rei. Estava toda envergonhada, mas... Foi Deus que escolheu. Foi Deus que escolheu, através do profeta Samuel. Ele não é ninguém. Sim. Não tinha confiança nenhuma pessoal. Não. Tinha medo, até fugiu. É isso, estava escondido. Entretanto, pronto, ficou o primeiro rei. Entretanto, com o tempo, ele foi ganhando esta confiança. No final, eu falo, as coisas acontecem, as pessoas me obedecem, então subiu-lhe a cabeça. Ele já achava-se tudo e mais alguma coisa. Então já começou com achos. Quando o profeta dizia alguma coisa para ele fazer, né, porque o profeta estava a falar em nome de Deus, ele já vinha como, não é bem assim, e pronto, às vezes fazia, outras vezes não fazia, até que uma vez, né? Então uma vez Deus disse assim, Deus já estava farto dele e pôs-lhe um risco. Ele disse ao profeta: dá um aviso ao rei, ao Saul, os dois eram amigos, e diz-lhe que eu vou lhe dar vitória nessa guerra, eu vou dar vitória na tua saúde, eu vou dar vitória no teu negócio, eu vou dar vitória no teu emprego. Está a ver o paralelo? Mas tu não podes trazer nada, tu não podes trazer dos teus inimigos nada nem ninguém. E o rei diz: amém, e foi. Mas trouxe vacas. Então o profeta ouviu as vacas, né, que tem aqueles balidos. Oh, Saúl, pá, então que barulho é este?
Isso foi umas vacas que eu trouxe para fazer um sacrifício ao Senhor. Está a ver? Uma pessoa começa a espiritualizar o pecado. Começa a pôr molho de tomate no pecado, a ver se passa. Então, mas ouve lá, o que é que eu te disse? O recado de Deus não era para não trazer. Profeta, tu não estás bem a ver. É que eu trouxe para fazer um sacrifício ao Senhor. Então, isso é muito espiritual, muito importante. E o profeta respondeu: ouve lá, tu não sabes que isso é pecado de bruxaria. Foi isso, desobediência a Deus, foi o problema de Satanás. Por isso ele e aqueles que seguiram o Satanás, Lúcifer, são demónios, nunca mais vão ser nada. Tu não estás a entender que Deus não quer sacrifícios, Ele quer obediência. Uau! Lá estamos nós nos princípios de autoridade e submissão. Está a ver? Deus não quer sacrifícios. Deus não quer achos. Quer obediência. Então, quando nós estamos neste rio da autoridade em que nós obedecemos a Deus e a quem Deus manda e à palavra de Deus. E por outro lado, é outra lição poderosíssima, eu exerço a autoridade, não é ditadura, autoridade, sobre quem eu tenho mesmo que mandar. E não permito que interfiram na minha esfera de autoridade. Nem eu vou interferir nos outros. Meu amado, meu amigo, a tua fé vira gigante. Tu vais alcançar coisas muito maiores. Quando tu semeares a tua semente financeira, ela vai dar. Não é 1 para 5, 1 para 10, 1 para 20, 1 para 30, nem 1 para 60, é 1 para 100. Porque tu estás a entender os grandes segredos de fé verdadeira. Bem, para animar a festa, vamos ouvir uma música que diz: eu tenho a fé, eu vivendo em fé. Aqui é a Samara. Queres aparecer para dar um olá às pessoas? Vai. Vamos lá então ver. Vivendo em fé, andando em fé, vencendo em fé, a fé que vence o mundo. Vivendo em fé, e andando em fé, vencendo em fé, a fé que vence o mundo. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Essa vitória é a nossa fé. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Essa vitória é a nossa fé. Vivendo em fé, andando em fé, sendo em fé, a fé que vence o mundo. Vivendo em fé, andando em fé, vencendo em fé, a fé que vence o mundo. Fé nas promessas contidas na sua palavra. Creia, medite nas suas promessas. Fé nas promessas contidas na sua palavra. Creia, medite nas suas promessas. Vivendo em fé, andando em fé, vencendo em fé, a fé que vence o mundo. Vivendo em fé, andando em fé, vencendo em fé, a fé que vence o mundo. Quem semeia a palavra no seu coração, e fé terá para vencer o mundo. Estás aqui? Eu estou aqui. Também estava a ficar... cansada de ficar sentada. Estás animada? Eu estou muito animada. Muitíssimo. Então agora quero falar outra vez, como ontem, sobre como é que se diz? A agricultura financeira. E eu disse que há vários tipos de sementes. A semente principal, a primeira de todas, é os dízimos. Que serve para quê? O dízimo serve para estabelecer o seu padrão de vida. Exatamente. Serve para você estabelecer o seu padrão de vida. Quando você entende as leis de Deus, você vai ser cada vez mais próspero, eficiente, vai ter mais resultados. Dízimo é
nós honrarmos a Deus, não é pagar, é honrar a Deus com 10% daquilo que nós ganhamos. Daquilo que nós ganhamos porque vendemos qualquer coisa hoje ou porque temos um salário, seja o que for. E a primeira coisa que acontece é a pessoa que eu vi pela primeira vez diz assim, então eu já estou tão mal. Agora ainda vou dar 10% para a igreja, então é que eu vou morrer. Mas o segredo é este. A matemática de Deus não é igual à matemática do mundo. Quando você gasta 100 euros no supermercado, você fica com menos 100 euros. Mas se você der esse dinheiro a Deus, você não perde os 100 euros. Você vai ver Deus multiplicar essas 100 por 2, 3, 4, 5, 6, 7... 30, 60, 100. 30, 60, 100 vezes. Agora, neste livro eu ensino que muitos irmãos já ficam contentes que recebem 2, 3, 4, 5 vezes. E eu estou a ensinar que, desde a convenção e com o livro, que Jesus nem começa com 3, 4, 5 ou 10 vezes, que eram exorbitantes. Ele começa logo com 30. Mas para você conseguir atingir esse nível de produtividade, você tem que saber estas leis. Então, dízimo é o padrão, para estabelecer o padrão de vida. Então, muita gente já pratica outra coisa, que é, eu não vou dar o dízimo daquilo que eu recebo. Eu vou dar o dízimo daquilo que eu quero receber. Eu não vou dar o dízimo do que eu tenho, porque senão eu não saio do padrão de vida que eu tenho. Eu vou aumentar 10, 20%, 30%, não é grandes saltos. E, portanto, com fé em como Deus vai aumentar o meu padrão de vida. Certo? Certo? E funciona. Funciona. Pronto. Agora, vamos misturar isto outra vez com o princípio que eu estou a ensinar da autoridade, de submissão e de obediência. O povo, quando lemos o livro de Malaquias, vemos que Deus estava ofendido com o povo e por isso eles estavam muito mal, estavam pobres, estavam escravos. Porquê? Amaldiçoado. Amaldiçoado porquê? Porque eles viraram as costas a Deus. Eles já não estavam a servir a Deus, cada vez ficava mais relaxada. Qualquer sacrifício já dera assim os animais que também só tinham um olho ou 3 pernas, de qualquer jeito. Eles desobedeciam a Deus. Desobedecia e desonrava. Desonravam a Deus. Por isso Deus usou-se de quem ele quis, foi neste caso o profeta, e disse assim, profeta, vais lá dar o meu recado, está a ver? Eu, para obedecer a Deus, tenho que ouvir ou a Bíblia ou o profeta. Deus aparecer assim, meu amigo, ele ficava esturricado. Tu não aguentas a presença de Deus. Imagina uma bomba atómica. 500 milhões de vezes maior. Você não aguentas essa irradiação. Ele tem que mandar alguém. Bem, então o Malaquias, enviado por Deus, deu o recado. Eu estou ofendido. Vocês não me ligam nenhuma. Vocês se afastaram de mim e vocês se dizem crentes. Eu sou católico, eu sou isto, aquilo, aquilo outro. É a minha maneira. E ainda mais. Não me honram. E eles sabiam que tinham que dar a Deus os dízimos, então tinham que dar, na altura era com cordeiros sem mancha, e eles já davam os cegos, os coxos, porque se é para queimar, tanto faz. E que canseira servir a Deus. Então Deus estava ofendido. E depois diz assim, roubará o homem a Deus? Ah, Deus, nós não te roubamos. Sim, sim, roubas-nos dízimos e ofertas. Porque eles já sabiam. Agora, não é como alguns pregadores, não sei, lá da Lua, se está a ver, você, quantos anos tem? Tanto. Há quantos anos é que trabalha? Então agora o senhor deve dízimos. De todos aqueles anos. Ele está a querer dizer, dá-me o teu dinheiro todo, ficas intenso nem o carapau. Não é nada disso. Deus não é assim. Agora, a partir do dia que você conhece a Bíblia, conhece a Deus, começa a andar com Deus, aí começa a contar, como é evidente. E portanto Deus diz, tá, vocês estão a roubar. E até diz, é por isso que estão amaldiçoados. Sim. Porquê? Porque eles não estavam a obedecer a Deus. Está a ver? Obediência. O que é que eu disse há bocadinho? Deus não quer sacrifícios.
Ele quer obediência. E obediência não é para entender, é para se fazer. Está a ver? Aqui também está a dizer, tu tens que fazer. Agora vamos ver outra passagem bíblica que vem em Provérbios 3? Provérbios 3, que também fala desta semente fundamental da agricultura financeira, que é os dízimos. Porque é a lei, a semente, perdão, que estabelece o teu padrão de vida. Diz assim no versículo: confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribes no teu próprio entendimento. Não te agarres às tuas ideias. Eu é que sei. Eu é que, bom, está a ver, eu... Não, tu não sabes nada. Porque se soubesse alguma coisa, fosse alguma coisa que se veja, tu não ias morrer. Porque tu não queres morrer. Mas vais morrer, porque Deus disse que toda a gente tem que morrer para ver se aprende a lição. Portanto, Deus começa a dizer assim. Versículo 5. Sim. Confia no Senhor de todo o teu coração. Há pessoas que dizem, Deus tem que me provar, Deus tem que te provar. Ele não te vai provar nada, nem o teu patrão te vai provar nada, nem te dar satisfações. Deus não te vai dar satisfação nenhuma. O patrão também não, olha, o senhor faz isso porque está a ver. Não! Nem o empregado diz, oh, Sr. Silva, o senhor é o dono disto, eu quero saber. E o patrão, quer saber o quê, rapaz? Ou fazes, ou a porta de saída está ali. Mas com Deus parece que Deus é nosso empregado. Bem, depois diz, não sejas sábio aos teus próprios olhos, mas teme ao Senhor e aparta-te do mal. Temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, da inteligência. A pessoa que não teme ao Senhor não é inteligente. A Bíblia diz que ele é estúcio, é estúpido. Ele não sabe, esquece que vai morrer, não quer morrer. Está aqui um Zé Bananas. É mesmo uma tolice. Temor não é ter medo, é respeito. Ah, pois. Bem, pois diz, honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Primícias são os primeiros frutos. É dízimos. Também se chama primícias ou dízimos. E então se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão do mosto os teus lagares. Deus está aqui a dizer, antigamente não havia conta bancária, está a ver? Havia isto, celeiros e lagares para guardar o vinho, que era na altura era o mais importante para eles, era o que tinha mais valor. Então, ele está a dizer assim, honra ao Senhor com a tua fazenda, com as primícias, primeiros frutos. O que é que isto quer dizer? Eu, para honrar a Deus a sério, eu não digo assim, bem, eu agora recebi uma venda de um prédio, de uma casa, de um carro, eu recebi agora o meu salário. Pronto, eu agora tenho que pagar a água, a luz, o leasing do carro, a renda da casa, o telefone, e pronto, depois vou à igreja e dou os meus dízimos. Você não está bem a entender. Você está a honrar o dono da casa, o homem do telefone, está a honrar toda a gente, e no final fica lá Deus. Você acha que Deus vai ficar contente? Você acha que Deus não está a ver? Não. Então o que é o dízimo verdadeiro? É, antes de honrar, seja o que for, quem quer que seja, eu honro a Deus. Eu conheço pessoas, muitos irmãos, que quando ouviram isto, depois eles contaram que eles faziam assim. Por exemplo, dentistas. Dentistas. Que trabalham por conta própria e eles eram pagos todos os dias, não é? Alguém vai lá e depois a secretária recebe o dinheiro e ele dizia assim, aposto, eu tenho uma caixa e logo eu ponho os dízimos. Aquele dinheiro é sagrado, eu não mexo e no final já nem sei quanto é que lá está. Quando eu chego, por exemplo, ao final da semana ou no mês ou assim, eu vou lá, ponho isto na igreja. Este dinheiro não é meu. E se este homem entendeu. Antes dele gastar o dinheiro com a renda do consultório, com os empregados, os enfermeiros, ele põe logo para não ser tentado. Ali está um homem sábio. Yeah. O que é que quer dizer? É isso mesmo? Não tem mais nada. Quer dizer, isto está muito claro. É mesmo isso. Pronto. Então, hoje, você vai, com esta sabedoria, com estas leis que estamos a aprender e a somar, você vai pôr em prática
esta lei de semear para colher. E para isso vai aparecer aqui uma placa para que você saiba como é que pode participar desta lei de semear, né? E vai ouvir uma música de fé. Vamos lá então. Meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá as vossas necessidades. Oh meu Deus, Segundo as suas riquezas, suprirá as vossas necessidades em glória, em glória, por Cristo Jesus, em glória, por Cristo Jesus. Ele é minha fonte. Ele é minha fonte, Ele é o meu pastor, Ele dá-me abundância e nada me faltará. Ele é minha fonte, Ele é o meu pastor, Ele dá-me abundância e nada me faltará. Em glória, por Cristo Jesus. Em glória, por Cristo Jesus. Ele é minha fonte, Ele é o meu pastor, Ele dá-me abundância e nada me faltará. Em glória, por Cristo Jesus. Em glória, por Cristo Jesus. Em glória, por Cristo Jesus. Em glória. Então, eu sugiro que você agora estenda o seu braço sobre mim para eu orar para que você tenha uma unção poderosa na área financeira. Senhor Jesus, graças te dou pelos segredos que nos estás a ensinar. Te louvo porque tu és um Deus fiel, não és homem para mentir. Te louvo porque todos nós, a igreja, os membros, homens de negócios, pessoas que estão em direto conosco, reformados, todos estamos a vencer, porque tu és conosco. Tu és o nosso Deus, tu és a nossa fonte. A nossa confiança está em ti e tu fazes acima do que pensamos ou pedimos e para ti toda a glória, toda a honra. Amém. E amém. Muito bem. Agora nós vamos entrar na fase de orar pelos doentes e com estas modernices tecnológicas, hoje não me dão papel, dão-me WhatsApps. Muito bem. Então, há pessoas que pedem oração pelo seu marido. Uma senhora de 90 anos sentiu uma dor no peito, e a irmã até aos 120 ainda não se preocupe, já vamos orar. Outra irmã pede ajuda para o emprego, para a sua neta, casamento. Aqui, não sei se é uma senhora, se é um jovem que está desempregado. Pronto, olha, tem que pôr a lei de semear para colher. Há pessoas que estão debaixo de bruxarias e há familiares que andam a fazer bruxaria. E, portanto, em relação a essa matéria, já posso dizer o seguinte: você não devia ter comunhão com essas pessoas, nem que sejam seus
como é que se diz? Familiares. E a propósito, podemos ler até o Salmo 1. Isto a propósito, é muito importante. Para quem está a pedir ajuda a Deus, você não se pode dar, ser amigo, passar a ter sempre comunhão com aqueles que gozam a Deus. Porque Deus vai dizer assim, afinal, de que lado é que tu estás? A ver. Ainda para mais se um familiar anda na bruxaria e por mais que a gente avise ele não quer sair, você não deve mais andar ter comunhão com essa gente, porque você vai ter problemas. Salmo 1, o que é que diz? Diz no versículo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pois, bem-aventurado o varão, a pessoa, que não anda segundo o conselho dos ímpios. A ver, há pessoas que dão muito apreço a um amigo, porque não sei o quê, e esse amigo é um escarnecedor, anda em maus caminhos, ou até anda na bruxaria, e se não é um amigo, é um familiar. Aqui diz, bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dessas pessoas. A ver, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Você estiver num lugar qualquer, nem estava a dar conta, pronto, começa a gozar e a escarnecer, saia daí. Não participe, porque isso aí vai trazer problemas. Então, já está a ver que muitas vezes você, quando pede oração, na verdade, precisa de saber as leis de Deus. Porque eu tenho um livro que diz assim, a origem dos problemas. A origem dos problemas é quando alguém faz coisas que ofendem a Deus e não sabe que está a ofender a Deus. E porque está a ofender a Deus, Deus não ouve, não responde, não cura, não resolve os problemas. Então eu tenho que saber isso e sair desse caminho. Sai desse caminho. Pronto, aí Deus ouve e Deus responde, Deus cura, Deus pronto, abençoa, não é? Há aqui uma senhora que pede ajuda por marido, tem uma crise tal, derivado a medicamentos e drogas. Pois, ele está a precisar de uma libertação, está a ver? Uma libertação química. E Deus também faz isso. Há pessoas que têm vícios. Pronto, não vou entrar em pormenores, é a mesma coisa, é um vício de coisas químicas que Deus pode perfeitamente... Eu fumava 2 maços de 30 cigarros cada, 60 cigarros, long size, por dia, que é quase o dobro do tamanho normal. É uma caixa assim, daqui até aqui, é muito grande, que eu em Portugal nunca vi. E quando eu fui batizado nas águas, eu não pedi nada a Deus, mas eu queria mesmo andar com Deus e acreditei que, pronto, Deus me ia lavar dos meus pecados, ia me dar um começo de uma vida nova. E pronto. Passado uns tempos, estava no escritório a trabalhava como engenheiro numa empresa, e começa-me a cheirar mal, era o casaco, o que é que não era? E vou a ver o que é que tinha no casaco. Tinha um maço antigo, já tinha não sei quanto tempo, que o tabaco estava seco e cheirava mal. Eu esqueci-me de fumar, porque Deus retirou sobrenaturalmente esse vício e até a lembrança. E é isso que Deus vai fazer consigo também, no nome de Jesus. Amém? Amém. Depois temos pessoas que estão a orar por alguém que tem um problema de audição e de desequilíbrio. Desequilíbrio pode ser uma questão química, porque nós estamos cheios de água e de açúcar, de sal e sei lá o que mais, e pode ser. Mas muitas vezes não é. Muitas vezes a pessoa tem desequilíbrios porque são ataques de demónios e a pessoa fica assim vulnerável, chega a cair ao chão, fica tonta, etc. Então é preciso ver porque é que o diabo tem a porta aberta. A ver? Aí você tem este livro, Origem dos Problemas. Há aqui muita coisa. Eu ensino aqui 12 dos assuntos que eu acho
são os mais importantes de todos. Olha as companhias, está aqui. Enfim. Depois temos pessoas que têm infecções urinárias, pessoas que têm problemas de trabalho, pessoas que têm problemas na coluna, pedras no rins, documentos, pulmões, enfim. Sabe o que eu quero dizer? Deus é seu amigo. Deus sabe tudo. Deus sabe quem você é, qual é o seu problema, sabe tudo. E não só sabe, mas Deus também quer curar, quer resolver, quer dar um novo começo à sua vida. Deus amou você de tal maneira amou a si e a todos nós, que enviou o seu Filho. Foi o ato mais difícil de Deus. Enviar a segunda pessoa de Deus, Jesus, para se humilhar ao ponto de nascer como homem, ser gozado, escarnecido e colocar na cruz símbolo do pior possível. E ainda por cima foi ao inferno para pagar o preço que eu e você devíamos pagar. Então, temos que saber que a vontade de Deus é ajudá-lo, é curá-lo, resolver problemas, parar o seu sofrimento. Jesus até disse assim: o diabo, ele é que é o mau. Ele é que está aqui no planeta, ou o príncipe das trevas está aqui, que a gente não vê, mas é ele, e vem para matar, para roubar, para destruir. Mas eu, disse Jesus, vim para dar vida e abundância. Vida e vida e abundância. Então, quando nós vamos orar aquilo que se chama oração da fé, não pode ser a oração da dúvida. Será que Deus vai curar? Será que Deus me consegue libertar? Será que o meu casamento vai mesmo mudar? Será que isso não pode? Porque isso não é oração da fé, é oração da dúvida. Então o que é a oração da fé? Deus é bom. Eu conheço a vontade de Deus. Eu sei que Deus enviou Jesus para morrer por mim. Eu sei que Jesus foi à cruz para cravar os meus problemas, pecados, doenças, dívidas. Então, está a ver? Você começa a ter a fé verdadeira. Não é dúvidas. Dúvidas não fazem... Deus não responde a dúvida, Deus só responde a fé. Quando se trata de oração da fé, é isso, oração da fé. Mas, oração da fé consiste em você acreditar que recebe hoje, agora, o poder de Deus. Recebe agora a sua cura. Recebe agora a sua libertação. Recebe agora um começo novo. Então, para exemplificar isso, porque Jesus disse em Marcos 11, 24, quando orares, crê que recebes e tê-lo-ás. Crê que recebes. Hoje, quando for orar, tu tens que acreditar, eu recebo agora. É assim, imaginemos que este livro que está aqui, que é a sua cura, é que Jesus, é que a minha mulher é Jesus, e que eu sou você que está com um problema de rins. O seu agora, a minha cura. É só isto. Não é chorar, não é ore por mim todos os dias, não é pedir 1000 vezes, nada disso. Porque tudo no reino de Deus funciona à semelhança do agricultor. Pega numa semente pequeníssima, parece que não vai dar nada. Tira a terra, fica 2 dedos ou 3 debaixo da terra, não se vê nada, mas está a crescer, dia e noite. Primeiro cresce para baixo, cria raízes. Depois um dia rompe a terra, vê-se uma coisinha verde, cresce,
até dar a árvore, ou o milho, o trigo, sei lá. Então, a oração é a mesma coisa. Quando nós orarmos, Deus coloca a semente de cura divina no teu corpo. Deus coloca a semente de libertação. Está a ver, meu irmão? E tu só tens que receber. Outra vez. Eu recebo agora a minha cura. Amém. Eu recebo agora a libertação dos meus problemas. Amém. Então, agora eu tenho que acreditar, eu já tenho, eu recebi, já tenho. A unção de Deus entrou. Eu recebi esse poder, essa unção, essa semente. É isso que é a oração da fé. Então, a partir deste momento, eu tenho que acreditar, já estou curado. Já tenho o problema resolvido. Alguém vai dizer assim, então, mas você sente alguma coisa? Não, eu não ando pelas vistas. Eu ando pela fé. Eu ando pela palavra de Deus. Então, mas não, a semente está a crescer dia e noite, não sei como, mas já tenho. Porque se eu vou dizer, afinal eu sinto na mesma, afinal até estou pior, enviei uns pensamentos, você está a deitar fora a semente? É como se tivesse, desculpa a expressão, fazer um aborto. Estragou tudo. Então aquela pessoa, por mim todos os dias, apóstolo. Então, imagine. Senhor Jesus, é domingo. Eu recebo agora a minha cura. Amém. Segunda, terça, quarta-feira. Amém. Quinta-feira. Amém. Não sinto nada, não vejo nada. Deita fora. Domingo, agora é que vai ser. Senhor Jesus, eu recebo agora a minha cura. Amém. Amém. Segunda-feira, eu estou curado. Terça-feira, quarta-feira, estou curado. Não sinto. O vizinho disse. O médico disse. Deita fora. Quando é que você vai ser curado? Não está sempre a deitar fora? Portanto, uma vez que orou, está orado. Agora, há o período após oração, o fazer depois de orar, que é quando a semente está a crescer e você não sente nada. Ou às vezes o diabo ataca. Durante esse período em que a semente está a crescer, é quando o diabo adora atacar as pessoas. Vem com pensamentos. Quem é que tu pensas que é? O teu vizinho morreu, o teu pai morreu, isto não é bem assim, e tal. Ou o diabo ataca com sintomas piores. Agora estou pior, afinal de contas, é o diabo. E neste livro eu ensino, por exemplo, isto tudo e outras coisas. E depois eu digo, por exemplo, quando às vezes tudo parece pior, não está pior. É porque o diabo está a lançar as últimas setas, não tem mais nada. Antes de ir embora, ele estrebucha, tenta pôr uma linha. Está a ver? Muitas vezes é isso que ele faz. Tem muitos testemunhos assim. Agora, depois de orar, você tem que acreditar, já estou curado. Voltando ao início, tem um livro, que o ideal é que toda a gente que precisar de cura divina, que leça. É sempre a minha recomendação. E ele é uma vez, duas, etc. Porque fé vem por ouvir e ouvir, ouvir. E na primeira parte eu explico qual é a vontade de Deus. Você não pode pôr a fé no seu acho, naquilo que você pensa, no que o Jaquim diz. É no que Deus promete. E Deus diz, promete, é a vontade de Deus, que todo mundo seja curado. Aí você já sabe. Deus promete, Deus diz isso. Está aqui na Bíblia, porque eu transcrevo aqui a vermelho os versículos bíblicos. Então já posso pôr fé. O segundo ato é eu removo os obstáculos. A pessoa não está com falta de perdão, está sempre a falar ofendida por causa do vizinho, do sei lá de quem, tem que sair. A pessoa anda em más companhias, tem que sair. A pessoa anda na idolatria, tem que sair desse caminho. A pessoa anda na bruxaria, está a ver? Senão Deus não ouve. Isso é um muro. Deus não ouve essas pessoas. Você sai disso, aí Deus já ouve. Terceiro, vai ouvir, no livro vai
vai ler. E depois tem aqui exemplos maravilhosos. A ver? Testemunhas. Testemunhos. Tem testemunhos aqui que ajudam. Já se passa a rir. Tem um item que se chama Galeria e lá tem dia por dia, tem lá todas as fotos que as pessoas mandaram e também os testemunhos. Então a pessoa pode ir lá e Vai lendo esses testemunhos. Pois, está lá no site. É www.bastacrer, tudo junto.com. Tem lá os horários das reuniões. Sim. Você, outra coisa. Você, vamos supor que é alguém que nos está a ver. Alguns dizem que nos andaram a espiar. Outros que dizem, bem, eu já começo a ter fé, já acredito. Pronto, estou a entender. Então o que é que faço? Você tem que vir à igreja. Honrar a Deus. Não é aquele, Deus que venha à minha casa, Deus está em todo lugar, mas Deus vai à sua casa para quê? Lavar a louça? Fazer-lhe a comida? Nós é que temos que ir à casa dele. Agora, é evidente que há muita gente que não tem igreja ali perto, ou que nem sequer há igreja nesse país, mas graças a Deus, com esta tecnologia fantástica, que é a internet, que os satélites e tudo isto, nós estamos em toda a parte do mundo. Sim. E mais, nesse site, você vai ver que, porque há muitos fusos horários, né? A gente tem esta reunião, é passada noutros horários, né? Para que a pessoa que está para a frente do fuso de Portugal, ou que está para trás, possa ver o programa numa hora decente para eles, não é? É isso. Para criar fé. Mas também eu acho muito importante que você também contacte os nossos jovens do call center. Sim. Está aí os telefones E o WhatsApp. do WhatsApp Sim. e do WhatsApp e do SOS. SOS. E dizia, eu converti-me, eu fiz oração, e eu gostava de ser acompanhado. Eles vão ajudar, vão começar por perguntar onde é que você mora, se é no Brasil, se é em Portugal, se é lá onde que é, né? Para depois ir combinar com o bispo de cada nação quem é que vai acompanhar você. E você vai ver que muito rapidamente vão contactar. Eu conheço um caso maravilhoso que é em Nampula, terra onde eu nasci. E então o senhor telefonou, Sim. né? Como é o WhatsApp, não paga. E então as moças lá combinaram com o bispo e no dia seguinte o bispo, ou um bispo local ou assim, Sim. e ele ficou todo contente. Afinal, eles contactam-me. Afinal, Foi tão rápido. Foi tão rápido. Sim. E depois entregou-se a Jesus e um abraço para ele. Muito bem. E não sei porque estou-me a lembrar aquele casal que tem 50 e tal anos, que a senhora está grávida. Sim. Parabéns, minha irmã. Parabéns. Bem, mas seja como for, depois de orar, acredite que está curado. Louva a Deus porque está curado. Não é porque vai estar curado. Não se deixe enganar pelo diabo. Permaneça firme na palavra. Vá à igreja. Honre. Você que está já a acompanhar há algum tempo. Não, ouça o que Jesus disse. Olha, aquele que se envergonhar de mim, eu também vou envergonhar dele. Não vou à igreja porque pode lá estar alguém que me vê. É alguém que o vê. Ele não lhe paga as contas. Se alguém que o vê, não o cura e você está preocupado com essas coisas. Não se deixe envergonhar por isso. Ponha Deus em primeiro lugar. Tudo o resto vai acrescentar. É isso. Amém? Amém. Então, eu já orei pelas pessoas. Não, ainda não. É isso. Então vou orar agora. Estenda o seu braço sobre o ecrã. Muita gente até toca no ecrã. Porque é como se eu estivesse a tocar em si. Está a ver? Para Deus, não há distância. Senhor Jesus, trago todas essas pessoas que escreveram, telefonaram, ou até aquelas que estão neste momento a suplicar pelo teu poder. Eu ordeno a todo o espírito maligno para as suas atividades. Todo o poder da bruxaria está quebrado. Todo o espírito de enfermidade, espíritos de enfermidade, cai por terra. Eu ordeno esses corpos que recebam o poder de Deus, fiquem curados. Eu ordeno esses vírus, que estiver o vírus Covid, estiver operado na vida de algumas pessoas, morre tu.
Eu ordeno que os anjos tragam prosperidade financeira, empregos novos. Eu ordeno que esses casamentos fiquem sarados pelo poder de Deus. E toda a glória para Jesus. Porque eu acredito, Senhor, que Tu és impressionantemente bom. Amém e amém. E pronto, você já sabe o que é que tem que fazer. Eu aproveito para beber um bocadinho de água. Sim, fazes muito Tem bem. uma música bonita, que é o quê? Não, é aquele que diz, porque Ele vive, posso crer no dia da manhã. Vamos ouvir só um bocadinho desta música, depois eu ainda quero orar por si. E disse, eu queria ter a certeza da minha salvação. Eu não sei para onde é que eu vou. Ao céu ou ao inferno. Todos quantos receber Jesus, é-lhes dado esse poder. Então, vamos primeiro ouvir esta música, é muito bonita. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, sim, eu sei que o meu futuro está nas mãos do meu Senhor, que vive e está. Deus enviou, Deus. Porque Ele vive, você pode crer no dia da manhã. Amanhã vai ser bom. Porque Ele vive. Porque Ele vive. Ele é seu amigo, está consigo. Você não é mais uma pessoa qualquer. Você não é o que a sociedade diz que você é. Você é o que Deus diz. E, portanto, agora, você vai abrir o seu coração e receber Jesus. E tudo vai mudar na sua vida. Baixe a sua cabeça. Imagine Jesus, o Salvador, lá naquela cruz. E faça esta oração comigo, digam assim comigo. Ó Deus, Ó Deus, eu acredito eu acredito que Jesus morreu que Jesus morreu para me salvar. para me salvar. Eu acredito Eu acredito que Jesus foi à que cruz Jesus foi e à derramou o cruz, seu sangue derramou o seu para sangue pagar para pagar pelos meus pecados. os meus pecados. Eu admito, Eu admito. ó Deus, eu também Ó falhei. Deus, eu também falhei. Perdoa-me, Senhor. Perdoa-me. E agora, Jesus, E agora, Jesus, eu abro o meu coração. eu abro o meu coração Eu te recebo e eu te recebo como meu Senhor como meu Senhor e Salvador. e Salvador. Amém. Amém. E pronto, agora é andar com Deus. Estar neste programa para ter fé. Vir à igreja se for possível. E amanhã estamos aqui no mesmo horário. Deus abençoe. E vamos continuar a ouvir esta música. Porque Ele vive, posso crer no dia da manhã. Deus enviou o seu Filho para nos salvar. Aleluia. Até amanhã. Posso crer